Competência 2. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Habilidade 6. Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum. A tecnologia está cada vez mais presente em nosso dia a dia. Ela colabora com as transformações que a sociedade tem passado, oferecendo novos conhecimentos, oportunidades, praticidade e entretenimento. Porém, uma mesma tecnologia pode ser empregada de variadas formas, cumprindo objetivos diferentes. Um míssil, por exemplo, pode ser usado para destruir vidas, quando lançado contra uma cidade. Ou para preservar as mesmas vidas, quando lançado contra um cometa em rota de colisão com a Terra. A internet aproxima pessoas que estão distantes ou afasta as que estão próximas de nós por meio do cyberbullying. Por isso tudo, percebemos que a utilização da tecnologia exige ética, reflexão e conhecimento. Mas, mesmo em situações mais cotidianas, que nos parecem tão comuns, tão distantes da tecnologia, lá está ela, a física. Em determinada edição da prova de Ciências da Natureza do Enem, foi proposta uma questão sobre uma porta. Isso mesmo, uma porta. Uma boa pergunta. Acho que a porta é fundamental, acho que sem porta eu ia me sentir muito preso. Eu realmente não sei. Mas eu acho que não viveríamos sem portas. Nunca paramos para pensar nestas questões. Parece tudo tão óbvio. Na série Os Flintstones, a personagem Vilma fechava a porta de sua casa de uma forma diferente daquela que estamos acostumados. Que bom que não precisamos mais fechar nossas portas como a Vilma fazia. Devido à invenção da maçaneta, isso ficou bem mais fácil. Com o desenvolvimento da física, o conforto tornou-se ainda maior. As portas automáticas acionadas por sensores de presença dão um toque requintado às entradas de muitos estabelecimentos. Ciência, tecnologia e arte muitas vezes andam juntas. O artista austríaco Clemens Togler criou uma nova versão para as portas. Ela foi pensada para que o mecanismo de dobramento seja impulsionado, pelo menos em parte, pelo próprio peso da porta, permitindo abrir e fechar com um leve toque. O tipo de porta mais comum que encontramos em nosso cotidiano é aquela presa por dobradiças e com uma maçaneta. Para explicarmos seu funcionamento, precisamos de alguns conceitos da física. O Enem apresentou uma questão sobre esse dispositivo tecnológico, a porta. Vamos à sua discussão. Fala, galera! E estou aqui para discutir uma situação que se encontra inserida na habilidade desta videoaula e que traz a tendência importante da física, que é a correlação das características de um fenômeno físico com as aplicações do cotidiano, mostrando a grande importância do aprendizado da física na vida real. Para exemplificar essa habilidade, vamos discutir a questão 61 da Prova Branca de 2012. O enunciado diz o seguinte: o mecanismo que permite articular a porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. Vamos fazer a seguinte análise com o objetivo de entendermos melhor o problema. Nessa situação, temos a miniatura de uma porta. Observe que há 2 pontos de apoio, 1, 2, ou seja, os 2 pontos em que a dobradiça estão fixados. Sus? Eu vou soltar um dos apoios por vez. Veja o que acontece. Mais uma vez. Em ambos os casos, a porta tende a girar no sentido horário, tanto aqui quanto aqui. Ou seja, em condições normais, quando presa nas 2 extremidades, a porta puxa a dobradiça de cima e comprime a dobradiça de baixo. De novo. A porta vai puxar a dobradiça de cima e vai comprimir a dobradiça de baixo.
A porta puxa a dobradiça de cima como se quisesse arrancá-la da parede. Como toda ação tem uma reação, a dobradiça de cima puxa no sentido contrário, ou seja, puxando a porta para a parede. Ao mesmo tempo, a porta empurra a dobradiça de baixo, comprimindo contra a parede. Ela reage e empurra a porta no sentido contrário, como se quisesse afastar a porta da parede. Assim temos o seguinte esquema que representa as componentes horizontais H1 e H2 das forças que as dobradiças aplicam na porta. Perceba que essas componentes juntas tendem a fazer a porta girar no sentido anti-horário e por isso anulam a tendência da porta de girar no sentido horário, provocada pelo peso. Calma, não se desespere, essa foi a pior parte. Lembre-se, são duas as condições de equilíbrio. O somatório dos momentos e a força resultante devem ser nulos. Nós só falamos de uma, o momento, que é a capacidade de giro. Precisamos ver a força resultante. O peso tende a levar o corpo para baixo. Cada dobradiça, para manter o equilíbrio, faz uma reação na vertical que vamos chamar de V1 e V2. Então temos as componentes V1 e V2 que somadas equilibram a força-peso. Logo, considerando as componentes de ambas as dobradiças, temos os vetores resultantes R1 e R2. Sendo assim, a alternativa que representa corretamente a situação é a letra D. Lembrando que o teste pede o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta, ou seja, as forças R1 e R2. Porém, nas estatísticas, o Enem fornece para as escolas, indicando o percentual de alunos que assinalou a alternativa, observamos que quase metade dos candidatos considerou como correta a alternativa C. Os candidatos que marcaram essa alternativa, a letra C, cometeram um erro comum. Estão considerando apenas uma das condições de equilíbrio, que é a força resultante relacionada à força-peso, esquecendo que a porta também pode rotacionar. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, galera!